Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Aqui é o professor Vitor Thiago. Estou trazendo esse conteúdo aqui para levantar alguns pontos importantes referente ao volume 4 do PET de Artes. Então, ao acompanhar este conteúdo, peço que esteja com a apostila de vocês em mãos para poder identificar ponto a ponto qual conteúdo estamos abordando. O nosso PET se inicia na página 91 e tem a seguinte divisão. Na semana 1, História em Quadrinhos. Semana 2, Conhecendo o Cartoon. Semana 3, Linguagem Verbal e Não Verbal. E semana 4, Linguagem da Dança. Os 4 conteúdos do nosso PET têm como eixo central a comunicação. Seja comunicação escrita, visual, através da dança. Então, esse vai ser o eixo central do nosso volume 4 do PET, comunicação. Na primeira semana temos como temática História em Quadrinhos. A história em quadrinhos é uma das artes reconhecidas mundialmente. Ela é um forte recurso comunicacional estético, trabalha muito o visual, então tem como principal característica aí narrar por meio de desenhos e textos dispostos em sequências. É muito interessante destacar nas HQs essa infinidade de recursos. É, Desde os balões que já são distintos, o balão da fala, o balão do pensamento, isso já é uma forma de interação, já é uma forma de comunicação. Até mesmo as onomatopeias que trazem essa sensação de ruídos. Então, isso deixa a HQ muito mais interessante e rica em informações. Há variados tipos de história em quadrinhos, porém algumas seguem alguns fundamentos básicos, que é conter narrativa, personagens, enredo, lugar, tempo e desfecho. Porém também vai identificar e encontrar várias histórias em quadrinhos que não possuem todos esses fundamentos básicos. Ela pode ter uma história em quadrinho apenas com personagens, sem falas, porém a representação, a comunicação vai vir através do movimento e da posição em que os personagens estão dispostos. A primeira história em quadrinhos surgiu lá nos Estados Unidos em 1894. Em 1905 foi quando surgiu a primeira história em quadrinho no Brasil. E foi o Manuel de Araújo que ficou conhecido como o primeiro quadrinista do país, tendo produzido inicialmente em litografia a primeira sátira e a primeira revista ilustrada de humor no país. Ainda destaca aqui no Brasil duas histórias em quadrinhos que acredito ser conhecida por todos, que é o Menino Maluquinho, de Ziraldo, e a Turma da Mônica, de Maurício de Souza. Pode não parecer, mas até os dias atuais, as histórias em quadrinhos ainda seguem sendo um tipo de arte que se encontra em alta, mesmo seguindo novos caminhos, com o avanço da tecnologia, com a maior utilização das mídias sociais. Mesmo assim, as HQs se encontram em alta. Você consegue acessar e ler diferentes HQs pela internet. Você consegue identificar também várias produções independentes de artistas independentes que disponibilizam suas histórias e, e é um recurso muito interessante que ele se expande em diversas áreas. Então a gente vai ter diferentes formas de fazer HQ. São detalhes que precisaria de mais tempo para poder apresentá-los. Então deixa como característica principal da HQ essa forma de comunicação aí, visual, que vai ter uma interação do narrador com o leitor. Então as HQs também elas podem ter um caráter crítico, elas podem trazer mensagens muito importantes também. É só ficar atento no qual conteúdo cada HQ quer passar. Entrando na segunda semana, temos como temática aí o Cartoon e a Charge, que também são recursos comunicacionais muito conhecidos. Diferente da história em quadrinhos, os cartoons e a charge geralmente
são pequenos e não estão vinculados em revistas próprias. Eles vão estar vinculados em jornais, em artigos, e eles sempre têm uma temática que é a seguinte: é trazer alguma crítica social, trazer alguma mensagem, alguma informação que seja relevante para o momento. Tanto o Cartoon quanto a Charge têm características similares, que é a linguagem verbal e não verbal, o uso de humor, a leitura crítica do cotidiano, o contexto em que a gente vive é muito predominante, tanto no Cartoon quanto na Charge. Porém, o principal ponto para diferenciar uma Charge de um Cartoon em relação ao tempo. A Charge, ela tem a temática atual. Então vão ser informações e notícias atuais. Já o Cartoon, ele é mais atemporal e pode buscar informações de vários anos atrás e trazer ele em voga novamente. Mas a Charge não, ela vai estar tratando e abordando temáticas atuais. Outro ponto também é que na Charge a presença de texto geralmente ela é menor, não tem a presença de muito texto na Charge. Já no Cartoon pode acontecer. Assim como temos aí as duas imagens abaixo. A primeira é de uma charge que trata o seguinte: tem como tema em cima retorno às aulas e embaixo um aluno com uma cola na máscara escrito assim, colinha. Então está tratando do que? De uma temática atual, que é a pandemia que estamos vivendo devido ao Covid-19. Já na segunda, que é o Cartoon, temos aí um diálogo, que o personagem fala o seguinte: para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. Aí a pessoa responde: mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. O que um sapo faz para você? Aí responde: eu não tenho amigos por interesse não, senhora. Então nisso a gente vê fortemente uma crítica ao quê? As amizades. Então isso é algo que é atemporal. Isso já vem discutido, isso já vem sendo questionado há muito tempo, diferente da Covid-19, que é algo recente, algo que a gente está vivendo agora. Semana 3, então na temática, linguagem verbal e não verbal. Bom, para ficar de fácil compreensão, a linguagem verbal é aquela expressa por meio de palavras escritas ou falada, ou seja, a linguagem verbalizada, enquanto a linguagem não verbal, ela necessita de signos visuais para que ela seja efetivada. E ainda temos a linguagem mista, que utiliza tanto dos signos visuais quanto das palavras. Aí na primeira imagem, linguagem verbal, está escrito: é proibido fumar neste local. Enquanto a não verbal contém apenas um signo visual que a gente conhece por ser o proibido fumar. E na linguagem mista temos o signo visual mais o letreiro, proibido fumar. Então, essa é a diferença entre as três. Bom, entramos aí na semana 4 do PET com a temática linguagem da dança. A dança ela é uma forma de arte que é muito valorizada desde a antiguidade. Em algumas sociedades, ela teve função pragmática associada a tradições de fertilidade, cultos religiosos, entre outras funções. Ela pode se caracterizar por movimentos corporais tanto coreografados quanto espontâneos. Na maioria das vezes, ela tem como acompanhamento uma trilha musical que sugere uma cadência, uma intensidade, uma expressividade dos movimentos em questão. E é uma manifestação artística que pode ser vista como uma das muitas formas de organização da linguagem corporal. Entender a linguagem da dança no geral, entender ela como uma forma de arte que, que ela se expressa. Então, ela pode ser vista de várias formas por diferentes comunidades, seja em forma de entretenimento, seja em forma de socialização. Então, vai depender da comunidade em que você está inserido. Cabe destacar o que acontece com o Carnaval de Olinda, em que as ruas são dominadas pelo ritmo do frevo. Então, quem passa por lá vê aquela linguagem corporal e se sente motivado
a pelo menos tentar reproduzir algum passo daquela dança. Cabe destacar dentro da apostila 3 pontos importantes da história da dança. O primeiro é o registro há milhares de anos como forma de afastar ou pedir chuva. Isso pode ser considerado um ritual utilizado por alguns povos em que a dança se via como essa linguagem para afastar ou pedir chuva. O segundo ponto, pinturas rupestres retratam a forma primitiva da dança. E o terceiro, danças e adventos tecnológicos. Porque a tecnologia ela impactou sim na forma com que se faz dança, porque a tecnologia permite essa aproximação de quem está longe, então permite esse intercâmbio de cultura, permite essa troca de conhecimento, essa troca de movimentos e de ritmos entre diferentes povos. A dança como linguagem, ela segue alguns pontos específicos. Ela pode ter como característica o espaço, ritmo, gesto, dinâmica, forma, locomoção, frase, motivo. E o processo de dança, que a dança pode ocorrer de diferentes maneiras. Você pode precisar de um par para dançar, assim como você pode dançar em grupo ou você pode dançar individualmente. Bom, estes foram alguns pontos importantes dentro da linguagem da dança, de acordo com a apostila. Levantar e abordar esses pontos aqui vai contribuir sim com o desenvolvimento das questões que está baseada em todo esse conteúdo. Aqui eu deixo 2 indicações. A primeira chama HQ Now, que são histórias em quadrinhos diversas para leitura online. Então, quem tiver interesse em fazer a leitura de alguma história em quadrinhos, vão ter desde história em quadrinhos da Marvel até história em quadrinhos de outras tipologias. Então, fique à vontade para acessar o site e realizar a leitura. A segunda indicação é um site que se chama Pixton, que ele serve para a criação de história em quadrinhos online. Se você acessar a modalidade por diversão, vai necessitar apenas de fazer um cadastro e toda a criação da HQ é gratuita. Não é obrigatório fazer a leitura da HQ, nem entrar no site, é apenas uma indicação. Bom, gente, esses foram alguns pontos importantes dentro do volume 4 do PET, que vai contribuir com o desenvolvimento da atividade de vocês. E qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp.